Musashi era um órfão feio e desprezado por todos na cidade, mas tudo muda quando ele treina para ser o maior caçador de demônios e surpreende a todos. A história se passa em um mundo que um dia foi dos humanos. Mas após a súbita aparição dos demônios, essa regra acabou. Para lutar contra eles, um grupo de guerreiros fortes conhecido como Bushi assumiu o controle. No entanto, anos depois, sua história foi alterada e as pessoas agora adoram os demônios, desejando se tornar mineradores para colher pedras para eles. Neste novo mundo dominado por demônios, Musashi viveu uma vida difícil. Ele era um órfão ostracizado pelos parentes e não tinha para onde ir até encontrar Kojiro, um garoto da sua idade que lhe ensinou o básico da esgrima. No entanto, Kojiro vinha de uma família de Bushi e, através de seu pai, Musashi aprendeu a verdadeira história sobre eles. Essa revelação o inspirou a sonhar em se tornar um Bushi para libertar o mundo dos demônios. Alguns anos se passaram desde então, e Musashi agora trabalha como minerador para se misturar aos outros que acham que ele é o minerador mais forte que já viram. No entanto, Musashi odeia sua vida e gostaria de anunciar seu sonho de ser um Bushi. Depois de terminar seu trabalho, ele sai da cidade e visita Kojiro, que vive em uma versão melhorada de uma casinha de cachorro. Lá, ele mostra sua ferramenta de mineração aprimorada a Kojiro e lembra do sonho de formar uma equipe de Bushi. Mas, para sua surpresa, Kojiro recusa, dizendo que seu pai era delirante e é a razão pela qual são tratados como lixo. Isso irrita Musashi, que sai prometendo mostrar a Kojiro o quão sério ele é. Mais tarde, quando Kojiro vai à cidade, ele é insultado por pessoas por carregar uma espada. Mas Kojiro tolera, sabendo que é exatamente isso que ele tenta proteger Musashi. Na manhã seguinte, Musashi e seus colegas são levados a um portão atrás do qual os demônios aguardam. Enquanto seus colegas estão animados para conhecer os mestres demônios, Musashi planeja matá-los. Mas antes de entrar, todos os seus pertences, incluindo o pico vermelho, são tirados dele. Assim que o portão se abre, todos testemunham um dos demônios devorando um minerador vivo, o que assusta a todos, exceto Musashi, que já estava preparado para isso. Nesse momento ele decide finalmente matar alguns demônios, apenas para lembrar que seu pico foi levado. Felizmente ele pega um pico do chão, mas sua lâmina cega falha na batalha e Musashi é espancado. Ainda assim, ele se recusa a desistir e continua tentando lutar. No final, o demônio o agarra e se prepara para devorá-lo quando, do nada, Kojiro aparece com seu chicote e acerta a cabeça do demônio. Ele então devolve o pico vermelho ao Musashi, permitindo que ele corte o demônio ao meio, surpreendendo a todos. Isso faz com que os outros demônios venham em sua direção, mas Kojiro e Musashi lutam juntos e facilmente derrotam todos. Quando terminam, Kojiro finalmente concorda em se tornar seu parceiro Bushi quando de repente uma onda de energia sai das montanhas, o que geralmente significa a aparição de um Kishin, o tipo mais poderoso de demônio. No entanto, os dois continuam matando os menores e seguem em direção ao Kishin. No caminho, Musashi menciona como finalmente realizarão seu sonho, mas Kojiro não parece tão animado. Embora queira deixar a cidade, a ideia de Bushi como heróis não ressoa com ele. Musashi responde dizendo a Kojiro que ele entenderá quando entrar na vida de Bushi. Eventualmente eles chegam ao local onde o Kishin está presente, que parece mais um pássaro irritado do que um demônio-chefe. No entanto, Musashi o mata como os outros, fazendo Kojiro se perguntar se foi realmente tão fácil. Para sua surpresa, o Kishin consegue se curar, fazendo Musashi questionar como deve derrotar aquela coisa. Logo, as pessoas de antes vêm correndo com alguns tijolos para o demônio. Assim que o Kishin come um pouco, ele se transforma em um ser completamente diferente, várias vezes maior que sua forma anterior. Todos começam a adorá-lo ao mesmo tempo, comentando como ele assumiu sua verdadeira forma após 5 anos. Kojiro, que foi jogado de lado durante a transformação, percebe que Musashi desmaiou. De repente, o Kishin aparece bem na frente de Kojiro e agarra sua espada. Os trabalhadores dizem a Kojiro que o Kishin come espadas, então é melhor soltar. No entanto, ele se recusa, e não importa o quanto seja jogado e arremessado na montanha, Kojiro mantém seu aperto firme. Ao testemunhar isso, os trabalhadores começam a questionar sua sanidade enquanto Kojiro, ainda segurando a espada, se lembra de quando a odiava e se arrependeu de ser um Bushi. Para confortá-lo, seu pai se desculpou pelas coisas que ele sofreu por causa de seu sangue de Bushi. Mas ao mesmo tempo, ele ressaltou que os Bushi eram os únicos que lutavam quando todos os outros deixaram seu orgulho de lado. Isso fez Kojiro perceber que uma espada é o orgulho de um Bushi, e seu pai lhe disse para não a perder. Depois de lutar por uma eternidade, Kojiro finalmente solta sua espada, que é consumida pelo Kishin. Ao ver isso, Musashi avança em direção ao Kishin e ao pousar em seu corpo começa a escalar. Ao chegar ao que parece ser o local certo, começa a golpeá-lo com sua arma. Quando outros dizem para não atrapalhar a refeição do Kishin, Musashi fica ainda mais furioso e desferiu um golpe crítico, fazendo o Kishin gritar de dor. Enfurecido, Kishin começa a bater no mesmo ponto tentando eliminar Musashi, mas só está se ferindo. No final, ele se machuca o suficiente para que Musashi abra a barriga do Kishin.
Infelizmente, ele perde o equilíbrio e acaba caindo no ácido do estômago. Justo quando todos pensavam que tinha acabado, Musashi sai do corpo do Kishin com a espada de Kojiro na mão, acumulando uma quantidade sem precedentes de aura. Ele então devolve a espada a Kojiro, dizendo que sabe o quanto isso significa para ele. Esse incidente faz Kojiro lembrar do dever de um Bushi e finalmente se motiva a se tornar o Bushi mais forte ao lado de Musashi. Com o gigante Kishin derrotado, Musashi diz que é o primeiro grande passo para realizar seu sonho. De repente, as pessoas na torre de vigia mencionam que uma grande banda de Bushi está atacando-os. Para ver melhor, os dois sobem na torre e testemunham uma estrutura semelhante a um castelo se aproximando. Vários Bushi emergem do castelo e, usando suas espadas, quebram o escudo que protege os demônios. Depois disso, eles avançam em direção à cozinha e usam os poderes de suas espadas para voar até lá. Enquanto isso, o Bushi se aproxima dos dois, dizendo que é perigoso para jovens como eles estarem por ali. Irritado, Musashi menciona que foi ele quem cortou a barriga do Kishin, fazendo com que o Bashi risse e perguntasse se ele realmente acredita que isso é o suficiente para derrotá-lo. A conversa deles é interrompida quando o Kishin consegue se reviver e se levantar. Além disso, ele começa a disparar fogo por toda parte, o que faz Kajiro recuar e aconselhar Musashi a fazer o mesmo. No entanto, Kojiro está frustrado com o fato de que sua conquista será roubada por outros Bushi, e lembra a Kojiro que esse Kishin é suposto ser o primeiro passo para realizar seu sonho. Para começar, Musashi começa a derrubar os demônios menores, e durante isso, os membros da equipe Bushi discutem como Musashi tem um jeito selvagem de lutar, misturando algumas técnicas adequadas. Logo depois, o capitão dos Bushi, Naotora, retorna e é avisado por seus companheiros que ele está se expondo demais. Além disso, ele é aconselhado a não evacuar as pessoas, pois são apenas agricultores que os desprezam. Mas Naotora responde dizendo que é seu trabalho, pois as bandas de Bushi devem retomar o mundo dos demônios. Ele então se pergunta se Musashi tem algo pelo qual está arriscando sua vida e ordena que sua equipe prepare as asas de guindaste. Depois de lidar com os pequenos, Musashi avança em direção à cozinha, enquanto Kojiro, que está testemunhando tudo isso, se arrepende de não ter crescido uma pera. Musashi mais uma vez causa dano, mas o Kishin continua se curando. Nesse momento, uma corda se enrola ao seu redor e o leva ao topo da montanha, onde Naotora o recebe em seu acampamento. Musashi o reconhece como o cara de antes e questiona o motivo de estarem tentando detê-lo. Ele menciona ainda que o Kishin será sua primeira conquista, fazendo Naotora dizer que não podem deixar um idiota impulsivo correr para o campo de batalha. Quando Musashi continua a discutir, Naotora pergunta como ele vai eliminar o Kishin sozinho e lhe mostra quantos Bushi são necessários para derrubar. Naotora continua dizendo a Musashi que ele não lutou ou pensou o suficiente sobre isso e o aconselha a desistir. Por um momento, Musashi pensa que ele pode estar certo. Mas mesmo assim, Musashi acredita que se não fizer isso agora, pode se arrepender depois. Com isso, ele consegue se libertar e sai correndo enquanto Naotora decide não intervir. Se Musashi tem algo pelo qual arriscar sua vida, então ele definitivamente é um Bushi. Ao mesmo tempo, os outros preparam o movimento das asas de guindaste. Mas antes que tenham a chance de usá-lo, Musashi atinge a montanha acima com sua arma, quebrando a borda e enviando destroços em direção aos Bushi, segurando a perna do Kishin. Suas ações permitem que o Kishin se liberte e desvie do ataque das asas de guindaste. No entanto, isso funciona perfeitamente para Musashi, pois lhe permite avançar em direção ao Kishin. Ao mesmo tempo, Kojiro diz a Musashi para ir em direção ao chifre em seu umbigo, e ouvindo seu conselho, Musashi pousa na cabeça do Kishin e balança sua arma para quebrar seu chifre. Embora consiga quebrar algo, isso acaba sendo sua própria arma. Agora, sem nada para se defender, o Kishin se prepara para atirar fogo nele. Mas antes que isso aconteça, Naotora aparece e corta o chifre do Kishin com um golpe. Depois de lidar com o Kishin, Naotora pede desculpas por roubar o primeiro grande passo de Musashi. Depois disso, o corpo do Kishin se despedaça em várias partes, permitindo que todos os arbustos absorvam seus poderes. Vendo os arbustos comemorarem, Kojiro menciona como isso é semelhante, e Musashi percebe que é igual a arte no pergaminho sobre arbustos. Ao ouvir isso, Kojiro se emociona, pois tudo que seu pai lhe disse era verdade. Em seguida, os adoradores de demônios são amarrados e zombam dos Kishins por falarem as mesmas coisas há 150 anos, mas não realizarem nada. Além disso, ele diz a Nagora para não arrastar todos para baixo por causa de um sonho impossível. Nagora responde que eles querem um futuro sem demônios, e é por isso que sonham com o impossível. Ele acrescenta perguntando aos adoradores de demônios se eles não querem que seus filhos olhem para o céu azul sem medo, deixando-os sem escolha a não ser ficar em silêncio. Por fim, promete realizar o sonho e criar um mundo livre dos monstros que tomaram o controle há 150 anos. Depois, Kojiro se apresenta formalmente a Naotora e a Musashi, que mais uma vez pede desculpas por roubar a conquista deles. Mas Kojiro diz que eles não estão em posição de reclamar, e os companheiros de Naotora concordam, dizendo a Musashi que o capitão salvou sua vida, o que aumenta sua raiva.
Vendo como todos estão felizes, Musashi acha melhor esconder seus sentimentos por enquanto. Justo quando ele está prestes a se afastar, Naotoro o para e diz que, embora ele seja fraco agora, pode alcançá-lo se trabalhar duro. Quando todos começam a concordar com ele, Musashi finalmente perde a calma e grita com Naotora, pedindo para ele parar de agir como se fosse tão poderoso, e revela que está muito irritado por ter seu primeiro abate roubado. Alguns dos arbustos começam a admirar sua estranheza e Naotora percebe que deve ter sido corajoso se abrir, dizendo a Musashi que gosta de pessoas corajosas. Depois disso, ele dá a Musashi algo parecido com um cristal, dizendo que é um prêmio de consolação por ter seu primeiro abate roubado. Naquela noite, Musashi continua angustiado pelo que aconteceu e tenta jogar o prêmio fora, mas para olhar mais de perto e perceber que é um caleidoscópio. Isso faz Kojiro perceber que já viu algo semelhante antes e saca o pergaminho. Confiável. Nesse pergaminho parece haver um Bushi usando a mesma ferramenta. Depois de se concentrar mais, Musashi percebe que o padrão dentro do caleidoscópio é semelhante à imagem do demônio no pergaminho. Isso faz concluir que deve ser uma ferramenta que permite encontrar alguns vilões poderosos e ocasionalmente alguns demônios também. Agora curioso, eles decidem ler o texto escrito no pergaminho, que os ajuda a aprender que há centenas de Kishins presentes no mundo. O pergaminho também prevê que, uma vez que o sonho se realize, a nação será curada. Os tesouros divinos voltarão para os arbustos superiores que matarem o Kishin mais forte, e quando isso acontecer, a Terra será unificada. A pessoa responsável pela unificação reinará como novo rei. Em outro lugar na autora, que ainda está na cidade, é abordado por Musashi, que pergunta se ele quer reunir o país. Quando a autora concorda, Musashi diz que ninguém em 150 anos conseguiu fazer isso, e é por isso que ele será o responsável por realizar essa façanha. Na manhã seguinte, Kojiro e Musashi se preparam para finalmente deixar a cidade e são despedidos pelos colegas de Musashi. Depois de colocar uma certa distância entre eles e sua cidade natal, Musashi percebe que passaram toda a vida em um lugar tão pequeno. Além disso, ele conclui que se Kajiro ou seu pai não tivessem ensinado a ele a esgrima, provavelmente ainda estaria cavando pedras. Em outro lugar, uma gata garota perigosamente bonita está sentada à beira do rio, molhando os dedos dos pés na água. No caminho, Musashi sugere que eles façam seu primeiro abate corretamente desta vez. Durante a primeira noite, acreditam que não haverá brigas entre eles, mas à medida que os dias passam e suas dificuldades aumentam, os dois acabam ficando sem comida e Musashi culpa Kojiro por não ter levado o suficiente. Irritado, ele zomba de Musashi por deixar toda a preparação para ele e o chama de princesa mimada. Além disso, Kojiro menciona que tem poderes que Musashi não tem e que esses poderes são a capacidade de se virar sozinho. Depois de pegar um monte de peixe sozinho, ele provoca Musashi por não ter pegado nenhum. Isso irrita Musashi e ele decide pegar tantos peixes quanto Kojiro. Mas assim que Musashi sai, Kojiro se arrepende de ter dito tudo isso, pois Musashi se esforça mais do que qualquer um quando se trata de caçar demônios. Da mesma forma, Musashi não consegue pegar nenhum peixe e decide não lutar contra ninguém. Para se desculpar, ele volta para Kojiro, apenas para encontrá-lo deitado no chão com um ferimento de espada no rosto. Nesse momento, a mesma garota de antes aparece atrás de Musashi e o joga no chão. Ela então se senta em cima dele, dizendo a Musashi para entregar todos os seus pertences. Ao perceber que foi ela quem feriu Kojiro, Musashi a levanta e tenta jogá-la no chão, mas ela consegue se equilibrar. Em seguida, ela vem para cima dele novamente, mas dessa vez Musashi agarra seu pulso e a levanta, dizendo que ela é bem leve. Mas isso permite que ela coloque Musashi em um estrangulamento e o jogue no chão, mas essa manobra também não funciona. Além disso, lutar contra ela faz Musashi se perguntar como ela derrotou Kojiro, quando do nada, a garota começa a flertar com Musashi enquanto mostra suas coisas chamativas. Além disso, ela diz a Musashi que não se importaria em se sujar com ele. Mas quando Musashi tenta apalpar, ela saca sua adaga, apenas para ser jogada novamente. Musashi então zomba de Kojiro por estar desesperadamente apaixonado, e diz à garota que seu truque não funcionará com ele. Vendo que nada está funcionando em Musashi, ela saca sua arma secreta, mas antes de ter a chance de usá-la, ela ouve o som de uma corneta, fazendo-a recuar em sua moto, deixando os dois sem escolha a não ser segui-la. Um tempo depois, a garota, Sugumi, aparece diante de seu capitão peludo e informa que conseguiu roubar a moto daqueles Bushi, como ele havia instruído. Ao ouvir isso, ele a elogia pelo bom trabalho e a abraça enquanto Sugumi pede para receber suas próximas ordens. O capitão chamado Hideo a lembra que seu trabalho é caçar demônios para reunificar a nação, ao que Sugumi concorda. Enquanto isso, os dois correm em direção ao acampamento dos Bushi devorando peixes e percebem que agora a banda de Tora também tem uma fortaleza parecida. Depois de entrar, os dois vagam e acabam encontrando Sugumi. Quando a acusam de roubar sua moto, Sugumi menciona que apenas a pegou emprestada e pede que a sigam. Após segui-la até a varanda, Musashi nota a cidade que está dentro da fortaleza. Sugumi informa que é basicamente um castelo que pode viajar.
E quando Musashi pede mais detalhes, ela diz que Kishin aparece por todo o país e as bandas de Bushi os rastreiam e caçam. Tudo isso é possível graças às pessoas que vivem na cidade, incluindo os vassalos, artesãos de armas, agricultores, médicos e outros. As pessoas vivem assim há séculos e agora se tornaram uma grande família que luta unida. Enquanto vagam pela cidade, algumas crianças se aproximam de Tsugumi, pedindo ajuda para praticar. Ver ela brincar com as crianças lembra Kojiro e Musashi de sua infância. Depois de um tempo, ela pede a Kojiro para assumir. E enquanto ele brinca, Tsugumi informa Musashi que, embora a banda Bushi seja como uma grande família, ela não tem parente de sangue. Falar sobre isso lembra Tsugumi de sua irmã mais velha, que costumava dizer que lutam para proteger os mais fracos. Mas todos os que eram relacionados a ela perderam a vida, e Musashi a informa que isso significa que os dois são parecidos. Depois disso, é a vez de Musashi assumir. E ao mesmo tempo, Hideo aparece, feliz que eles estão se dando bem. Naquela noite, ele os convida para jantar e serve iguarias que seus olhos de camponês nunca viram. Ele então os elogia por terem figuras de Baikan tão bonitas, que devem ser Bushi de primeira linha. Por fim, ele os convida para lutar ao lado de sua banda, dizendo que podem dividir o Kotetsu depois. Mas ao perceber que eles nem sabem o que é Kotetsu, Hideo os considera inúteis e ordena que Tsugumi os amarre. Sem outra escolha, ela se levanta e pega sua arma, usando-a para amarrá-los. Quando Musashi diz a ela para libertá-los, Tsugumi se desculpa enquanto treme de medo. Enquanto os dois estão trancados em uma cela, Tsugumi é forçada a se chamar de inútil e estúpida por Hideo. Ele então pergunta se ela sabe da situação em que estão, ao que Tsugumi concorda, dizendo que sua banda está com poucos membros e kaitetsu. Para resolver esse problema, Hideo decidiu convocar a mobilização total da cidade na próxima vez que um demônio atacar. Chocada, Tsugumi argumenta que há idosos e crianças que não podem lutar. Mas segundo Hideo, o trabalho dos Obushi é lutar contra demônios, e ele acredita que deve ser uma alegria lutar até o último homem. Depois que Tsugumi não consegue responder, ele a pressiona a contar sobre a discussão que teve, deixando-a sem escolha a não ser agir como uma escrava diante dele mais uma vez. Depois disso, Tsugumi visita os dois, perguntando se eles têm algum Kitetsu. Mas ao perceber que eles não sabem o que é isso, Tsugumi diz que é o poder liberado quando o corpo de Akishin se despedaça. Durante a conversa, Musashi nota seu comportamento estranho e diz a Tsugumi para dizer o que está pensando. No começo ela tenta resistir, mas acaba revelando que é contra a mobilização total da cidade. Depois de desabafar, ela fica assustada e sai correndo, pensando em como está tendo pensamentos ruins por causa de Musashi. Mais tarde naquela noite, os dois conseguiram escapar roubando a chave, graças às habilidades de pesca de Kojiro. Eles correm para o telhado e encontram a moto de Kojiro. Mas antes que possam se mover, Kojiro vê um Kishin gigante se aproximando. Enquanto isso, Tsugumi encontra Hideo, que a ordena a entregar espadas aos moradores e dizer que eles devem defender sua casa contra os demônios. No entanto, sabendo que isso não é certo, Tsugumi lembra das palavras de Musashi e diz a Hideo que é contra a mobilização total. Ele então começa a chorar, dizendo que sua própria filha adotiva está se voltando contra ele. Hideo menciona que a tratou como sua própria carne todo esse tempo, mas ela nunca entendeu seu amor. Por fim, ele agarra Tsugumi e a deixa pendurada na grade da varanda, dizendo que ela não serve para nada. Além disso, ele também a ordena sair do castelo, dizendo que ela não é mais uma membro da Bushi. Pensando na selva, Tsugumi fica apavorada, e Hideo promete agir como se nada disso tivesse acontecido se ela obedecer suas ordens. No final, Tsugumi é forçada a concordar com ele e Hideo diz que ela não pode fazer nada sem ele, muito menos sobreviver. Toda essa situação lembra Tsugumi de como sua irmã foi tratada da mesma forma e acredita que isso deve ter sido frustrante para ela. Eventualmente, ela decide desafiar Hideo e proteger o povo da cidade. Mas isso faz com que as palavras dele surjam em sua mente, lembrando-a de como poderia ser expulsa do castelo. No entanto, ela reúne coragem e decide fazer isso de qualquer maneira para proteger todos como sua irmã, mas ainda falha em cortar seu retrato. De repente, os dois entram na sala com sua moto, perguntando se ela sabe onde estão suas armas. Tsugumi menciona que Hideo disse que os dois devem ficar trancados. Isso irrita Musashi, que menciona que ninguém se importa com o que aquele homem quase inspirado tem a dizer. Tsugumi diz que não tem escolha, pois é fraca e burra, mas Musashi responde que quem pode vencer Kojiro não é fraco. Além disso, ele elogia as armas que ela usa, dizendo que ela é realmente especial. Isso faz com que Tsugumi concorde em mostrar as espadas, desde que eles ajudem com algo também. Eles então notam todos reunidos perto dos portões e Tsugumi sugere destruí-los para que todos possam escapar. Kojiro avisa que o Kishin pode atacá-los assim, mas Tsugumi responde que um motorista como ele deveria ficar quieto. O Asashi então intervém, dizendo a Tsugumi que ela pode sempre contar com Kojiro. No entanto, sabendo que precisam proteger os moradores, uma ideia surge na mente de Kojiro. Em outro lugar, Hideo faz um discurso para os moradores, dizendo que precisam dar toda a sua força para lutar contra os demônios.
Para isso, o demônio precisa ser atrasado, e é aí que os moradores entram. Ao ouvir isso, todos começam a entrar em pânico, pois nunca fizeram algo assim antes. Quando um deles tenta fugir, é parado pelo Bushi que guarda a porta. Nesse momento, uma granada de fumaça cai no fogo, criando uma cortina de fumaça ao redor da área. Ao mesmo tempo, Sugumi aparece, dizendo a Hideo que a mobilização total está fora de questão. Ela ainda diz que enviar não combatentes para a batalha envergonharia qualquer verdadeiro Bushi. Quando ele argumenta que a banda Bushi existe para lutar contra demônios, Sugumi diz que é idiota enfrentar aquele demônio de frente e sugere se esconder até que passe. Isso faz Hideo mencionar que Sugumi nunca foi tão eloquente e se pergunta se isso é algum tipo de plano. Sabendo que ele a desmascarou, Sugumi começa a entrar em pânico, só para ser informada por Musashi que é tarde demais, pois já lidaram com o Bushi que guardava o portão. Agora que o caminho está livre, Sugumi desce e aconselha os moradores a correr, apenas para perceber que eles estão com muito medo para obedecer. Sem outra escolha, ela finalmente reúne coragem e decide enfrentar Hideo sozinha. Antes mesmo da luta começar, os Bushis começam a capturar os moradores. Felizmente, Musashi começa a lidar com eles, dizendo a Sugumi para se concentrar em sua luta. Dito isso, Sugumi vai para a cabeça de Hideo, mas falha em acertar um único golpe. Eventualmente, ela é dominada por Hideo e é prensada no chão. Mas quando tenta se mover, Hideo agarra sua perna e a joga no chão. Incapaz de se levantar, ela é espancada por Hideo, que continua a chutá-la à vontade. Depois disso, ele agarra Togumi pelo colarinho, pronto para socá-la quando, inesperadamente, ela cospe sangue em seu rosto, fazendo-o soltar. Ela se levanta e diz a Hideo que não vai mais ouvi-lo e vai lutar, não importa quão fraca esteja. Com isso, ela libera seus poderes e avança contra Hideo, desviando de seus ataques. Essa luta faz perceber que só obedecia a Hideo para ter um lugar onde pertencer e avisa os moradores que eles perderão tudo se continuarem seguindo esse homem. Hideo a chama de traidora e ataca mais uma vez, mas após desviar, Sugumi solta as cordas e, amarrando Hideo, o derruba no chão. Enquanto ele está preso como um cachorro, todos fogem para salvar suas vidas. E Hideo, que testemunha isso, não pode fazer nada além de gritar para que não desafiem seu senhor. Assim que todos se afastam para um lugar seguro, eles dizem a Sugumi para também se afastar. No entanto, ela ainda está no castelo, sabendo que mesmo se fugir, não conseguirá escapar a tempo. A ideia da morte começa a assustá-la e ela deseja viver um pouco mais. Eventualmente, aquele demônio aparece diante de Sugumi, e no último instante, Musashi chega de moto e a resgata. Na manhã seguinte, Musashi e Kojiro caminham entre os destroços discutindo como todo o castelo foi destruído. Mas ao mesmo tempo, as pessoas parecem muito mais felizes do que quando Hideo estava no comando. De repente, são abordados por algumas velhas pedindo que levem Sugumi para longe do castelo. Após ouvir isso, Sugumi se recusa a sair, fazendo Musashi questionar por que estão expulsando-a. Uma das vovós informa que ela precisa escapar de Hideo, pois ele desmoronou após ser traído por seu povo e se tornou ainda mais obcecado por ela. Se os dois se reencontrarem, Hideo pode tentar manipulá-la novamente. Quando Sugumi a tranquiliza que não vai mais ouvi-lo, a vovó pergunta se ela tem certeza, fazendo-a tremer de medo. Ela diz novamente a Sugumi que será assombrada por Hideo enquanto ficar. Embora Sugumi concorde com a vovó, ela não quer deixar o lugar onde cresceu e as memórias que tem com sua irmã. Vendo sua reação, os moradores decidem proteger Sugumi de Hideo, mas em vez de concordar em ficar, ela decide deixar o castelo. Depois disso, Sugumi pergunta se pode se juntar a eles, ao que Musashi concorda. Naquela noite, ela senta no telhado chorando quando Musashi aparece e a aconselha a ir dormir. Além disso, ele questiona o motivo de ela ter decidido deixar o castelo, e Tsugumi responde que é melhor para todos assim. Se ela não conseguir se levantar contra ele e se tornar sua marionete novamente, pode acabar machucando os moradores em vez de protegê-los. Musashi entende seus sentimentos, pois é difícil para qualquer um deixar seus pais, ao que Sugumi responde que ele nem é seu pai de verdade, o que torna a situação ainda mais estranha. Mas Musashi discorda, dizendo que é natural depender de um adulto depois que seus pais se foram. Ele ainda diz que considerava o pai de Kajiro como seu, pois ele é a razão pela qual Musashi tem um sonho a seguir. Isso lembra Sugumi de seu sonho de se tornar uma Bushi como sua irmã, e ela decide se tornar mais forte do que é atualmente. Na manhã seguinte, os três se preparam para partir e são despedidos por toda a cidade, o que acaba trazendo lágrimas aos olhos de Tsugumi. No entanto, Kajiro então questiona Musashi sobre o próximo destino. E após olhar pelo cristal, ele sugere ir matar o demônio azul à frente. Sugumi menciona que não faz sentido matar um demônio se não houver ninguém para elogiá-la por isso. E quando Musashi diz que será ele elogiá-la, ele acaba levando um tapa na cara. Mais tarde naquele dia, Musashi encontra Sugumi sentada ao seu lado, pressionando suas bolas de yoga contra ele. Ele teme que Kojiro possa entender errado ao ver isso, e para evitar isso, Musashi tenta pará-la, o que acaba resultando em Sugumi se despindo.
Chocado com o que acabou de acontecer, Musashi olha para Kojiro, que parece tão chocado quanto ele. Sabendo que esse mal-entendido pode custar a amizade deles de 10 anos, Musashi acredita que a única maneira de consertar isso é revelando seu segredo embaraçoso, que é seu interesse por mulheres mais velhas. Aparentemente, os alunos da escola de mineração eram submetidos a um estilo de vida rigoroso, e qualquer um pego com garotas da cidade seria expulso. Isso resultou em os alunos desenvolverem um apego a mamães e se apaixonarem por suas professoras. Mas como ele não pode simplesmente dizer isso, precisa esclarecer com Kojiro enquanto rejeita Sugumi sem machucá-la. Enquanto isso, Kojiro pensa em como tem sido amigo de Musashi por 10 anos e daria sua bênção se ele encontrasse uma garota que ama. Mas essa situação não agrada Kojiro e a única forma de fazer Musashi entender é revelando seu segredo mais embaraçoso. Kojiro é virgem entre os virgens, o que é compreensível, já que era um bushi zombado por todos na cidade. Ele também acredita que Musashi era um conquistador e teria várias mulheres. Sem querer passar vergonha, os dois entram em pânico até que Sugumi se aproxima e pede para ser amiga. Confuso, Musashi diz que achava que já eram amigos e pergunta por que ela estava ignorando Kojiro. Sugumi responde que achava que ele estava bravo por chamá-la de motorista. Por fim, ele pergunta por que ela começou a se despir e Sugumi diz que foi conselho da irmã dela, que sugeriu tirar a roupa quando está insegura. Vendo-a envergonhada, os meninos entendem o que ela está passando. Na manhã seguinte, Musashi vê um demônio tentando roubar a espada de Kojiro e acaba correndo atrás dele. Com aquele mastro na mão, ele tenta derrubá-lo, mas acaba quebrando o mastro. Eventualmente, o demônio para em um lugar cheio de espadas. E antes que Musashi pudesse entender o que estava acontecendo, ele nota um cara parado perto. Ele permite que Musashi pegue uma de suas espadas, já que o demônio está prestes a devorar a própria. Sem pensar muito, Musashi pega uma espada e, do nada, uma quantidade insana de poder começa a emergir, formando cristais por todo o seu corpo. Finalmente, os cristais se quebram e a energia se transfere para a espada. Usando isso, ele lança um ataque contra o demônio, quebrando seu trono de uma vez e derrotando-o com facilidade. O cara então o elogia, perguntando se é a primeira vez de Musashi usando uma espada Kotetsu. Musashi então absorve o Kotetsu ao eliminar o demônio. Mas depois disso, sua espada quebra ao meio. No entanto, o cara não se importa e está mais focado em como Musashi conseguiu extrair tanto poder da espada. A conversa deles é interrompida quando seu companheiro aparece e o vê falando sobre espadas de forma tão libidinosa. Ela pede desculpas a Musashi por seu mestre pervertido. Com isso, os dois decidem ir embora. E quando Musashi pergunta seus nomes, o cara se chama de cachorro à disposição, sem um nome que vale a pena compartilhar. Nesse momento, Kojiro e Sugumi chegam, mas não acreditam em Musashi quando ele conta sobre isso, já que todas as espadas desapareceram. Mesmo assim, eles continuam sua jornada e ouvir Musashi falar sobre a espada Kotetsu faz Sugumi aconselhá-lo a comprar uma. Ela menciona que sua arma também é feita de Kotetsu, pois o chifre dos demônios só pode ser cortado por espadas Kotetsu. Em seguida, ela os leva a um lugar cheio de comerciantes vendendo coisas para bushis, incluindo espadas Kotetsu. Musashi fica animado ao ver que o lugar está cheio de bushis, e Tsugumi informa que bushis usam Kotetsu como moeda. Com isso, Musashi começa a procurar as espadas, mas descobre que os leilões de espadas são por último. Enquanto esperam, decidem aproveitar um ramen e são abordados por uma pessoa que pergunta pelo nome da banda. Mas ao perceber que ainda não tem um nome, ele começa a rir e pede para Sugumi abandonar os perdedores e se juntar a ele. Depois que Musashi o manda embora, Sugumi questiona por que estão tão obcecados em caçar demônios, ao que Musashi responde que o sonho dele sempre foi se tornar bushis e formar a banda mais forte. No entanto, Sugumi não entende esses sonhos, pois o único desejo dela é voltar para casa. Mesmo assim, ela pergunta quem entre os dois será o líder da banda, pois se isso não tiver definido, ela não saberá quem deve ouvir. Sem pensar muito, Musashi sugere que Kojiro seja o capitão e acrescenta que ele não tem sobrenome. As outras bandas têm seus nomes baseados no sobrenome do capitão, e por isso Kojiro é a melhor escolha. Isso surpreende Kojiro, pois ele não esperava que alguém tão competitivo quanto Musashi se rendesse tão facilmente, ao que Musashi responde que está bem desde que possam seguir seu sonho juntos. Eventualmente, chega a hora do leilão da espada Kitetsu, e vendo que há tantas, Musashi se pergunta qual escolher. Nesse momento, uma mulher deslumbrante interrompe, dizendo a Musashi para escolher o que achar certo, já que espadas e bushi se atraem. Ao olhar para ela, Musashi se apaixona perdidamente pela mulher que se apresenta como Mitsuru, a chefe da banda Ryuzoji. Seu comportamento irrita Sugumi, já que ele não reagiu quando ela ofereceu uma espiada em seus planetas. Quando Mitsuru descobre que é a primeira vez deles escolhendo uma espada Kitetsu, ela diz que esse momento é muito importante, pois é quando uma pessoa se torna um verdadeiro bushi. Assim que o leilão começa oficialmente, Kojiro começa a olhar diferentes opções enquanto Musashi vai direto na vermelha.
Kojiro acaba encontrando uma que estava sozinha e decide ir atrás dela. Depois que escolheram suas espadas, Mitsuru pede para segurarem o punho. Assim que Musashi toca na lâmina, uma intensa energia flui pelo seu corpo. Mitsuru chama isso de rastro da espada, dizendo que é um ritual onde a lâmina escolhe seu mestre. Ao ouvir isso, Kojiro decide começar e pega sua espada, fazendo seu pulso acelerar e todas as suas memórias passarem diante de seus olhos. Por fim, a espada brilha e pedras luminosas surgem do corpo de Kojiro. Com isso, seu rastro de espada termina e ele tem sucesso. Sugumi menciona que a espada o escolheu como seu mestre e Kojiro informa que agora parece que a espada faz parte de seu corpo. Logo, os outros também começam a ter sucesso, mas as cores ao redor deles parecem diferentes. Mitsuru explica que a alma de Obushi tem cores, e dependendo das cores, Obushi pode usar diferentes poderes. A cor de Kojiro é azul, que é bem comum entre os Bushi, e a cor mais rara entre eles é vermelha. Enquanto isso, Musashi, que ainda está passando pelo teste, se vê em uma memória de sua infância. Nesse momento, ele tenta dizer algo a Musashi, mas antes que ele pudesse entender o que queria dizer, a memória desaparece, deixando-o em um lugar escuro. Logo depois, uma tábua de ferro completamente nua aparece na frente de Musashi e o abraça. Mas assim que Musashi começa a aproveitar, ela se transforma em uma monstruosidade e diz a Musashi que não precisa dele. Em seguida, uma cor negra envolve o corpo de Musashi, e com isso o rastro chega ao fim. Sabendo que falhou no teste, Musashi decide tentar novamente. Infelizmente, não importa quantas espadas ele tente, falha todas as vezes. Por fim, Mitsuru informa que aqueles com cor negra são rejeitados por todas as lâminas Kotetsu. Nunca se pode mudar a cor da própria alma e é preciso aceitar a cor que lhe foi dada. Como a cor de Musashi é negra, isso significa que ele nunca poderá usar uma lâmina Kotetsu. Na manhã seguinte, Musashi percebe que pode nunca conseguir caçar demônios. Depois disso, Kojiro e Sugumi vão consolá-lo, mas a conversa é interrompida pela aparição de demônios. Um Kishin apareceu e está enviando demônios menores para causar caos. Ao ver aquele demônio na sua frente, Musashi começa a ficar assustado. Justo quando o demônio está prestes a atacar Musashi, Kojiro aparece para protegê-lo e libera os verdadeiros poderes de sua espada. Em outro lugar, um demônio persegue uma mãe e sua filha até que Kojiro intervém e corta o demônio ao meio, salvando suas vidas. Feliz, elas agradecem a Kojiro por salvá-las, algo novo para ele, já que isso nunca aconteceu em casa. Enquanto todos lutam contra os demônios, Musashi não consegue deixar de assistir de longe. Depois que a batalha termina, Kojiro é elogiado por Mitsuru e sua banda. Musashi fica feliz em ver Kojiro tão contente, mas ao mesmo tempo está ciente de que pode ficar para trás. Agora é hora de matar o demônio, e Kojiro tenta chamar Musashi, mas é instruído a ir sem ele. Quando todos saem, Musashi fica frustrado, pensando em como precisa encontrar uma maneira de lutar. De repente, ele se lembra da espada que usou esta manhã, que lhe permitiu usar poderes. Enquanto pensa nisso, o cara de antes aparece e menciona que os dois são iguais, mostrando seus cristais de cor negra. Musashi o reconhece como o mesmo que lhe emprestou uma lâmina Kaidetsu esta manhã. Ele então começa a chorar, falando sobre como está feliz por encontrá-lo. Depois disso, ele corta o cubo em pedaços, deixando um buraco profundo. Com isso, Shiro lhe dá a espada vermelha e diz para seguir o caminho da espada e se tornar uma lâmina Kitetsu. Confuso, Musashi pergunta o que ele quer dizer, e Shiro responde que ele vai se tornar uma lâmina Kitetsu, lembrando-o da força dessas lâminas. Irritado, Musashi parte para cima dele, mas Shiro desvia e empurra Musashi para dentro do buraco, jogando a espada vermelha junto. Com isso, ele decide ir para a cozinha e esperar Musashi se recuperar. Mas Sugumi está preocupada se Musashi conseguirá, já que pessoas com solas negras nunca usam lâminas Kotetsu. Além disso, ela começou a acreditar que Musashi poderia ter herdado um poder incrível e quer que Kojiro conte os detalhes. Sem outra escolha, ele começa a história com suspense, revelando que veio de uma família comum de agricultores. Ele explica que veio da família Bushi, o que significava que precisava manter distância de todos. Mas Musashi era uma criança estranha que se aproximou dele e tratou Kojiro como qualquer outra pessoa. E graças a Musashi, sua vida não era um pesadelo total. Ao ouvir isso, Sugumi pergunta por que Musashi não o odiava quando toda a cidade o fazia. Em outro lugar, a assistente de Shiro, Nanao, volta com uma galinha selvagem para o almoço e fica sabendo que Musashi foi jogado no buraco.
Agora ele encontrou sua deusa dentro de Musashi, a deusa obsidiana que procurava há muito tempo. Por outro lado, Musashi está caindo há algum tempo e decide não desistir sem lutar. Felizmente, ele nota a espada vermelha e, ao pegá-la, a crava nas paredes do buraco, permitindo que desacelere. Mas como antes, cristais negros começam a surgir de seu corpo, deixando Musashi com a escolha de soltar a espada e cair na lava ou se submeter e se transformar em uma espada. Após quase desmaiar, Musashi se força a acordar e tenta escalar a parede usando as pedras negras. De repente, a voz dentro dele fala, dizendo que ela não pode permitir isso. Em seguida, as pedras envolvem seu corpo, fazendo Musashi cair na lava. Mais uma vez, Musashi se vê diante daquela garota. E quando tenta sair, a garota menciona que ele só atrapalhará seus amigos. No entanto, quando ele ainda se recusa a ouvir, ela se transforma naquela monstruosidade novamente, dizendo a Musashi que isso já aconteceu antes. De volta ao presente, a deusa diz a Musashi que ele jogou aquela pedra porque queria se sentir desejado. Isso a faz questionar se seu desejo de se tornar um Bushi é verdadeiro ou apenas uma desculpa para estar com os amigos. Por fim, ela diz que se tornar um Bushi não é diferente da pedra que ele jogou, e por isso alguém como ele nunca poderia usar uma espada Kaitetsu. Se Musashi sair para lutar, a deusa também pode ser capturada, por isso ela sugere que fiquem juntos, escondidos, sem se envolver na guerra entre Bushis e demônios. Enquanto isso, Kujiro e os outros chegam à cozinha apenas para ver a cabeça do Kishin faltando no chão. E como este não a teve, seu chifre deve estar intacto. No entanto, Kojiro decide procurar a fraqueza da cozinha para Musashi quando ele voltar, sem saber que seu amigo se transformou em carvão cristalizado. De repente, Shiro aparece sobre o corpo do Kishin, afirmando ser quem o derrotou. Ele então desce e caminha em direção a Kojiro, mas é parado por outros. Quando um dos Bushis ordena que Shiro diga onde está a cabeça para que possam levar a eliminação para seu grupo, ele junto com todos os seus camaradas é cortado ao meio por Shiro. Ele então declara sua missão, que é roubar as espadas Kaitetsu deles. Ao ouvir isso, o Bushi reconhece Shiro como um dos caçadores de espadas e lança um ataque conjunto contra ele. Mas sem muito esforço, ele desvia dos ataques, lidando com a maioria dos Bushis de uma vez. Vendo isso, todos entendem que ele não é um caçador de espadas comum, e Tsugumi acidentalmente chama o nome de Kojiro, fazendo Shiro perceber que ele é amigo de Musashi. Isso leva Shiro a se aproximar de Kojiro, informando-o que Musashi já se tornou uma espada Kotetsu e agora o espera, sugerindo que ele faça o mesmo. Enquanto isso, a deusa diz a Musashi que ele se transformou em pedra negra para que possa se esconder e ficar ali para sempre. Nesse momento, ela nota um cristal verde se aproximando e percebe que já acabou, pois estão prestes a ser pegos. Aquele cristal verde envolve a pedra negra e puxa Musashi para fora. Uma vez do lado de fora, ele consegue sair da pedra negra e é abordado por Neneu, que fica surpresa ao vê-lo ainda vivo. Acontece que tirá-lo de lá foi um erro, porque Nanao o puxou antes que ele se transformasse completamente em pedra negra. Isso faz Musashi lembrar que Shiro foi atrás de seus amigos e correu para salvá-los sem perder um segundo. No caminho, ele se recorda da deusa dizendo que se tornar um Bushi é uma desculpa para estar com seus amigos, e pensa que ser um Bushi significa mais do que isso para ele. No passado, Musashi visitou a casa de Kojiro e se desculpou por ter jogado a pedra. Seu pai convidou Musashi para entrar e disse para não se preocupar com o que aconteceu, pois ele estava em uma situação difícil. Além disso, mencionou que Kojiro havia sido tratado da mesma forma por toda a cidade, assim como Musashi estava sendo tratado naquela época. Justo quando estava prestes a desabar, Musashi apareceu e o salvou. Ver isso deixou o pai de Kojiro mais feliz do que tudo. E só com sua presença, Musashi conseguiu salvar os corações de duas pessoas ao mesmo tempo. Por isso, o pai de Kojiro acreditava que Musashi não era inútil e o aconselhou a continuar vivendo. Ouvir essas palavras fez Musashi chorar. E a partir daquele dia, ele começou a viver junto com Kojiro e seu pai. Como o pai de Kojiro era um Bushi que impediu a alma de Musashi de morrer, ele agora quer seguir o mesmo caminho. Em outro lugar, Shiro continua obliterando todos os Bushis, dizendo para pararem de correr, pois as almas dos covardes se tornam resíduos de aço sem brilho. Por enquanto, ele decide atacar os amigos de Musashi, e ao ver que está atrás dele, Kojiro corre na direção oposta para permitir que os outros escapem. Após chegar a um beco sem saída, Kojiro é forçado a sacar sua espada e lançar um ataque contra Shiro. Como esperado, Shiro permanece ileso pelos seus ataques e, ao se aproximar, agarra Kojiro pelo rosto, dizendo que as almas dos corajosos têm uma cor linda. Com isso, ele está prestes a acabar com a vida de Kojiro, mas para e o solta ao ver a aparição de Musashi. Para começar, ele caminha até Kojiro e os outros e questionam se ele pode usar espadas Kotetsu agora.
Musashi recusa, dizendo que não está recebendo o espetáculo de luz, mas os cristais negros também não estão saindo quando ele pega um. Ao ouvir isso, Shiro percebe que ele não foi aceito nem rejeitado pela espada. Logo, Naneu também retorna, dizendo a Shiro que ela o puxou acidentalmente muito cedo. Ele decide perdoá-la porque as coisas agora estão ainda mais interessantes. Como Musashi está meio fundido com a Pedra Negra, isso significa que se eles o atacarem agora, a deusa dentro dele emitirá sua sentença. Enquanto os dois entram em modo de batalha, Kojiro se pergunta qual é o problema deles e Musashi lhe diz que eles estão atrás dele. Confusa, Sugumi pergunta por que ele veio sabendo disso, e Musashi responde que veio porque seus amigos estavam em apuros, lembrando Kojiro que os Bushi devem lutar juntos. Ainda preocupada, Sugumi argumenta que eles são fortes demais, e Kojiro a lembra que se fugirem, alguém pode se machucar. Enquanto isso, Nanao se prepara para enfrentá-los primeiro e desmonta sua vara, fazendo 7 lâminas. Com isso, ela lança todas as 7 lâminas contra eles. Enquanto as bloqueia, Musashi percebe que pode lutar contra ela mesmo sem uma lâmina Kotetsu. Para encurtar a distância entre Nanao e ele, Musashi usa a montanha como catapulta e se lança contra ela. Mas quando está prestes a atacar, Nanao se defende com suas espadas, fazendo-o ser lançado para longe. Após essa tentativa, Musashi percebe que não conseguem alcançar Nanao por causa das 7 lâminas. Kojiro concorda com Musashi e elabora um plano para executar essa estratégia. Notando o comportamento deles, Nanao também percebe que estão armando algum tipo de esquema. Quando Shiro pergunta se ela precisa de ajuda, Nanao recusa, pedindo para ele ficar parado. A princípio, ela pensa que a estratégia deles é atacá-la de uma vez, mas isso não funcionará, pois ela tem 7 lâminas, tornando a luta 7 contra 3. Mas para sua surpresa, eles se separam e fogem, deixando Kojiro para trás. Nanao acha que Kojiro deve estar agindo como isca para deixar seus amigos escaparem, e se lembra que não pode deixar Musashi escapar, enviando suas espadas em direção a ele. Inicialmente, Nanao acredita que o pegou, mas vê Sugumi segurando suas espadas com cordas, salvando Musashi. Aproveitando a oportunidade, Musashi salta no ar e corta os pedaços da vara dela, desativando as espadas que ela havia criado. Vendo que o plano funcionou, Sugumi comemora, dizendo que conseguiu pegar a lâmina porque nenhuma delas estava direcionada a ela. No entanto, Nanao não parece impressionada, pois apenas uma das 7 espadas foi destruída, mas Shiro acha diferente ao entrar no campo de batalha. Ao ver isso, os 3 quase perdem o controle, sabendo o quão difícil seria lidar com os dois ao mesmo tempo. Nanao menciona que pode lutar sozinha, pedindo a Shiro para deixá-la lidar com isso. Em resposta, Shiro a fita em silêncio e pergunta por que ele lutaria com alguém como ela. Além disso, diz que lutar sozinha é mais seu estilo e pede para Nanao ficar quieta. Sem outra escolha, ela é forçada a obedecer e fica ali com uma expressão envergonhada. No entanto, Shiro decide enfrentá-los todos de uma vez e revela seus anéis de lâmina, que são halos de luz que aparecem quando um Bushi canaliza poder na lâmina. Dito isso, Shiro faz um movimento, mas surpreendentemente nada acontece, fazendo-se perguntar o que ele fez agora. Logo, um enorme cubo envolve o topo da montanha e começa a mover toda a montanha, virando-a de cabeça para baixo. Como esperado, todos na montanha também são virados de cabeça para baixo, fazendo a maioria dos Bushi cair para a morte. Felizmente, Musashi e seus amigos conseguiram se segurar nas espadas cravadas no chão. Chocado, Musashi se pergunta se é obra de Shiro e não consegue acreditar que uma pessoa pode ser capaz de tais coisas. Enquanto isso, Shiro percebe que alguns deles estão pendurados por suas espadas, levando-o a cortar a parte do chão onde cravaram suas espadas. Quando Musashi fica furioso com esse ato, Shiro pergunta se eles também eram seus amigos e se pergunta por que ele busca a força que precisa para matar demônios em outras pessoas. Segundo Shiro, só há uma maneira de fazer isso: se tornar o Bushi mais forte que existe. Ele continua zombando dos Bushi por se unirem como insetos, e conclui que isso deve ser necessário para a sobrevivência deles, considerando quão pateticamente fracos são. Ao ouvir isso, Musashi percebe que ele soa exatamente como a deusa que vive dentro dele. Quando ela descobre que é isso que Musashi quer, ela concorda em confiar seu poder a ele e o abraça. Ela diz que vai lutar usando seu corpo. Com isso, o tempo volta e todos começam a cair. De repente, cristais gigantes surgem do corpo de Musashi e começam a puxar as lâminas de Kotetsu de todos. No final, até Shiro perde sua lâmina, que volta para sua mestra, a deusa obsidiana. Com a lâmina em mãos, ela interrompe a técnica e devolve a montanha ao normal.
Depois ela olha para Shiro e pergunta se ele a estava procurando, dizendo que o sentimento não é recíproco. A deusa então libera seus poderes, e quando Nanau tenta atacá-la, ela começa a distorcer a energia da lâmina. A deusa explica que cristais negros têm o poder de atrair ou repelir a energia da lâmina, e devido à sua complexidade, deixam as pessoas incapazes de usar lâminas de Kotetsu. Eventualmente, Shiro consegue recuperar sua lâmina, enquanto a deusa percebe que agir no mundo real esgota rapidamente seu poder. E se ela dormir agora, Musashi perderá os poderes obsidianos. Por isso ele precisa contar com seus amigos. E quando ela pergunta se eles vão se juntar a ele nessa batalha, Kojiro concorda instantaneamente. Em seguida, a deusa revela sua verdadeira forma. Vendo isso, Shiro a convida para ficar com ele, prometendo fazê-la mais feliz. No entanto, ela diz para ele se afastar e decide expulsá-los antes de voltar a dormir. Para isso, ela mais uma vez toma poderes de outros arbustos, atraindo a energia de suas lâminas. Enquanto faz isso, a deusa zomba de Shiro por chamá-los de insetos e o avisa que o brilho de uma única lâmina combinado com outras se torna algo grandioso, e usando uma técnica semelhante, ela se livrará dele. Nanau fica um pouco chocada ao ver ela puxar a energia de cada lâmina. Shiro concorda, dizendo que a deusa é realmente incrível. No entanto, a deusa menciona que nunca será dele e se despede. No último instante, Shiro cria uma fuga para eles, conseguindo escapar antes do ataque extraordinário da deusa. Seu ataque corta várias montanhas ao meio, e vendo que o inimigo se foi, todos começam a celebrar, agradecendo a Musashi por salvá-los. Ao mesmo tempo, Musashi volta à sua forma original e ainda sente a adrenalina correndo por seu corpo. Além disso, ele chama a deusa de uma entidade incrível, pois graças a ela conseguiram sobreviver. Depois disso, os dois correm em direção a Musashi, chamando-o de muito forte e elogiando seu ataque. Mas quando Musashi lhes diz que não foi ele, Kojiro comenta que ele parecia outra pessoa, enquanto Sugumi se pergunta se ele foi possuído por um espírito maligno. Ouvindo isso, Kojiro diz a ela para não falar assim dela, já que a deusa foi super legal. Isso faz Sugumi se perguntar se ele é do tipo que se apaixona por qualquer garota que seja um pouco legal com ele, e o zomba por não ter aprendido a lição, mesmo depois de ela tê-lo vencido da primeira vez. Enquanto eles estão ocupados lutando, Musashi pensa sobre o que a deusa lhe disse sobre o pai de Kojiro e como ele foi eliminado antes de terminar o que começou. Depois Musashi examina a espada, que se quebra ao meio, fazendo Mitsuru informá-lo que uma lâmina se despedaça se canaliza mais poder do que pode conter. Em outras palavras, a quebra da espada é um sinal de seu potencial. Mitsuru então agradece a ele por salvá-los e pergunta qual recompensa ele gostaria como agradecimento. Ao mesmo tempo, alguns dos Bushi notam um buraco gigante onde o corpo do Kishin estava presente. Acontece que Shiro teletransportou todo aquele bloco de terra para outro local junto com o corpo do Kishin. Nanau fica feliz que conseguiram escapar daquele ataque, e Shiro acrescenta que a deusa não vai escapar na próxima vez. Mais tarde, naquele dia, o funeral é realizado por todos os Bushi que foram eliminados. Os sobreviventes prestam suas homenagens, se curvando diante das espadas dos Bushi falecidos, incluindo uma criança chorando que acabou de perder seu pai. Esse cenário ajuda Kojiro a entender que ninguém quer deixar sua espada para trás, ao que Sugumi concorda, dizendo que elas são especiais porque os sentimentos de seus portadores permanecem dentro delas. Algumas pessoas tratam essas espadas como símbolo da vida de Obushi, lembrando Kojiro de algo semelhante que seu pai disse. No entanto, Sugumi não pensa da mesma forma, pois embora a arma que ela usa pertença à sua irmã, são apenas objetos, não algo que possa substituí-la. Naquela noite, eles são abençoados com um quarto para passar a noite, graças a Mitsuru. Ela chama isso de um presente por salvarem suas vidas e está prestes a sair, mas é interrompida por Musashi, que tem um favor a pedir. No dia seguinte, uma cerimônia é realizada onde Musashi fará outro teste de espada diante de uma multidão. As pessoas que se reuniram começaram a se perguntar se vai funcionar desta vez, mas Kojiro sabe que a deusa voltou a dormir, o que significa que Musashi não terá aquele brilho sombrio novamente. Além disso, Musashi parece estar indo pela mesma espada vermelha que levou ao seu fracasso da primeira vez, mas eles não têm escolha, pois é a melhor lâmina que tem à mão no momento. Com isso, Mitsuru explica as regras. Antes de começar, Musashi lembra Sugumi do que ela disse sobre as espadas simbolizarem a vida de Bushi, dizendo que ele também não sabe no que acreditar. A declaração não agrada a multidão, mas eles permanecem em silêncio. Musashi continua dizendo que o pai de Kojiro se importava com o caminho dos Bushi, o que o deixou curioso. Ele acredita que, embora os mortos tenham partido, as coisas que amavam ainda serão valorizadas por seus entes queridos, simbolizando que estiveram vivos. Após essa conversa, Musashi pega a espada e desta vez uma luz vermelha o envolve. Ao ver isso, todos ficam animados e assim Musashi finalmente passa no teste da espada. Antes que Kojiro possa parabenizá-lo, vários outros Bushi cercam Musashi elogiando-o. Isso irrita um pouco Kojiro, pois todos o ignoraram como órfãos ignoram o Dia dos Pais quando ele passou no teste. Sugumi lembra a Kojiro que sua cor era azul enquanto a de Musashi é vermelha.
Azul é uma cor normal que cerca da metade dos Bushi nasce, mas vermelho é algo que apenas alguns sortudos têm. Depois que tudo termina, Musashi se aproxima de Kojiro querendo falar sobre algo. Ele leva Kojiro para um lugar isolado e pergunta se ele viu suas memórias passadas durante o teste. No entanto, ele não parece se lembrar, pois tudo aconteceu muito rápido. Musashi então informa Kojiro que viu seu pai, o que o faz acreditar que os dois podem ter se conhecido. Isso confunde um pouco Kojiro, já que seu pai nunca mencionou nada sobre uma deusa atraente e apenas deixou um pergaminho e uma espada. Pensando mais sobre isso, eles percebem que o pai de Kojiro tinha a moto dos Bushi quando ninguém mais na cidade tinha, o que faz Kojiro se perguntar se ele tinha conexões com os Bushi fora da cidade. Em outro lugar, Nanao lembra Shiro que o alvo deles era originalmente o pai de Kojiro. Mas agora que a deusa está vivendo no corpo de Musashi, Shiro supõe que a deusa escolheu um recipiente diferente por algum motivo. Mais tarde, Kojiro reflete sobre seu erro de pensar que seu pai viveu na cidade natal a vida toda. Ele se arrepende de não ter feito mais perguntas. Mas agora que o mundo dos Bushi está diante dele, Kojiro acredita que pode descobrir algo se seguir o mesmo caminho que seu pai. Eventualmente, é hora de partir e os dois esperam pelo retorno de Kojiro. Logo depois, ele aparece, dizendo que estava juntando suprimentos e entrega um mapa que encontrou. Isso finalmente lhes dá uma direção. E quando Musashi se pergunta para onde devem ir a seguir, Kojiro dá uma olhada e menciona que se forem para o oeste, voltarão para a cidade natal, então ir para o leste é a melhor escolha. Depois de viajar por um tempo, eles chegam a uma floresta onde Kojiro menciona que podem estar perdidos. Ao saber disso, Sugumi zomba de Kojiro, dizendo para ele se recompor e reclama de quão escuro e sujo o lugar é. Os dois começam a discutir, dizendo um ao outro para dirigir a moto. Eventualmente, Musashi intervém, pedindo para deixá-lo dirigir a motos. Com isso, ele começa a entender os controles, enquanto os dois atrás começam a planejar assustá-lo quando ele não estiver prestando atenção. Musashi, que pode ouvir a conversa, fica feliz que eles se acalmaram e diz para soltarem a moto, apenas para perceber que não são eles que estão empurrando a moto. Para sua surpresa, revela-se ser um demônio gigante que prendeu não apenas os dois, mas uma terceira pessoa também. Como ele não está mais indefeso contra eles, Musashi saca sua espada e, após localizar o chifre do demônio, corre em direção a ele. Depois de conseguir desviar dos ataques iniciais, Musashi contra-ataca e quebra o chifre de uma vez, conseguindo salvar os três. Após uma rápida pose de aura, Musashi vai verificar seus amigos que conseguiram se libertar do corpo do demônio. Ele então checa a terceira pessoa e, mesmo depois de chamá-la, não obtém resposta. Isso deixa sem escolha a não ser rasgar o corpo do demônio, revelando uma bela adormecida dentro. Ao ver que é uma garota, Musashi tem algumas ideias engraçadas, mas antes que ele tenha a chance, a garota acorda. A primeira coisa que ela nota é o sangue no rosto de Musashi, e ele a informa que se feriu enquanto a salvava. Percebendo que ele é a pessoa que a salvou, a garota sorri e agradece a Musashi pela ajuda. Ver sua expressão gentil faz Kojiro se sentir atraído por ela, enquanto Musashi fica aliviado ao descobrir que também acha garotas da sua idade fofas. A conversa deles é interrompida quando um pacote pequeno corre, chamando a garota de princesa. Ele dá a ela um novo conjunto de roupas e a princesa diz que foi salva por Musashi. Depois ela pede para que ele pergunte seus nomes. Sugumi responde que ela deve dar o dela primeiro. Ele admite sua falta de educação e a apresenta como a filha do Lorde Nobumitsu, Michiru. Além disso, ele menciona que estão indo para o porto de Harima, onde acontecerá uma batalha para decidir o destino da nação. Depois disso, os três recebem uma carona no montaria Kitetsu da princesa. Durante a viagem, Musashi nota que Michiru parece uma pessoa totalmente diferente agora, fazendo-se perguntar se ela está chateada. Os outros continuam conversando normalmente com Musashi, sem notar o comportamento estranho da princesa. Eventualmente, ele decide quebrar o gelo e começa dizendo a Michiru como está feliz por ter recebido um mapa da floresta. Mas antes que ela pudesse responder, Musashi é interrompido por Tsugumi perguntando sobre a parte apagada do mapa. Ele então pergunta sobre a cidade natal de Michiru, e desta vez o baixinho acaba respondendo em vez da princesa. Ele menciona que o Lorde Uesugi convocou uma reunião da Aliança Uesugi para exterminar um Kishin. Mais uma vez, Musashi pergunta sobre o estilo de luta de Michiru, mas é interrompido novamente por Tsugumi, que explica que a Aliança Uesugi é um grupo de bandos Bushi amigáveis. No final, Musashi perde a paciência e grita com eles por não deixá-lo falar com Michiru. Percebendo que ele se lembra do nome dela, a princesa fica surpresa. Mas antes que pudessem continuar a conversa, o baixinho avisa sobre o caminho acidentado que se aproxima. Um desses solavancos faz Mitsuru cair do veículo e Musashi pula atrás dela sem pensar duas vezes. Mas ao perceber que não pode voar, Musashi começa a entrar em pânico até que Mitsuru saca sua lâmina e, usando seus poderes, cria um guarda-chuva para desacelerar a queda. Isso faz Musashi elogiá-la, lembrando Mitsuru de seu pai, que a elogiava da mesma forma.
Ela então se desculpa por seu comportamento rude antes e admite que é uma introvertida, já que geralmente está apenas com aquele baixinho. Ela fica nervosa quando outras pessoas aparecem do nada. Ao ouvir isso, Musashi começa a rir e fica feliz que ela não estava brava com eles. Depois disso, Musashi informa ela sobre o plano de seguir para o leste e Michiru diz que ele não conseguirá ir longe. Quando Musashi pergunta o motivo, ela lembra da parte apagada do mapa e diz para olhar para o leste. Lá, ele vê uma enorme parede negra cobrindo o céu, e Michiru explica que é um Kishin. Depois de olhar mais de perto, Musashi percebe que está se movendo e derrubando tudo em seu caminho. Aparentemente, foi o primeiro demônio a aparecer em Inamoto há mais de 150 anos. No início, apenas um demônio apareceu do nada e usou um ataque extremamente poderoso, eliminando todos os humanos presentes nas proximidades. Depois disso, Inamoto foi dividido entre aqueles que decidiram lutar contra esses demônios e aqueles que decidiram adorá-los. Os adoradores foram colher minérios e os ofereceram ao Kishin. Quanto mais minério ele consumia, maior a parede negra se tornava até cobrir mais da metade de Inamoto. Agora é chamado de Kishin Negro. Derrotá-lo tem sido um sonho dos Bushi nos últimos 150 anos. Considerando seu crescimento, o Kishin pode engolir todo o Inamoto se nada for feito para detê-lo. No entanto, o baixinho está confiante de que o líder chamado Uesugi será quem o derrotará, pois ele está entre os Bushi mais fortes da nação. Por fim, ele aconselha os três a se juntarem à luta e seguirem seus caminhos separados. Uma vez que os três ficam sozinhos, decidem verificar o pergaminho. Itsugami diz que cada bando Bushi tem um pergaminho, o que significa que o pai de Kojiro deve fazer parte de um. Ela então começa a procurar o selo do pergaminho e descobre que tem o selo do Lorde Uesugi, o que significa que seu pai pertencia ao bando Uesugi. Em outro lugar no porto, muitos bandos que fazem parte da aliança Uesugi chegaram. Lá, um homem de aparência estranha está sentado em um telhado, pensando na deusa obsidiana que foi vista recentemente. Por outro lado, Nanao compra alguns lanches para Shirou e se pergunta se deveria ter escolhido lâminas Kotetsu como presente. De repente, ela começa a sentir algo estranho em seu coração, e após chegar a um espaço isolado, Nanao deixa os cristais negros emergirem de seu corpo, permitindo que ela entre em uma reunião secreta. É uma reunião entre os membros do Obsidian Age, que primeiro perguntam a Nanao sobre a deusa e dizem para mantê-la fora das mãos dos Bushi. Além disso, um dos membros lembra a todos de seu dever de garantir a sobrevivência do Kishin para que possam viver ao lado deles. Como a recuperação da deusa é crucial para isso, eles decidem enviar alguém que possa se aproximar de Musashi em segredo. Enquanto isso, Musashi e os outros também decidiram ir para o porto. E quando Kojiro pergunta se eles se importam com seu pedido de Soda, eles concordam, dizendo que é natural querer saber mais sobre sua família. Logo, eles chegam perto do porto e veem o oceano pela primeira vez. Você acha que eles vão se juntar à batalha contra o Kishin Negro? Comente se você assistir até o fim. Como sempre, obrigado por assistir e nos vemos na próxima.